Pedro, você sobre o chamado pastoral, que conhecimento e esse conhecimento te libertou. Hoje a gente fala porque eu também a gente tem esse pensamento de isso que eu estou fazendo aqui, aí eu fiz isso não é legal, não devo fazer. Aí começa a se policiar, né? Ainda tem alguma coisa que você olha e fala assim, resquício daquele período trevoso que eu vivi ainda me afetando. Tem algum momento que você se pega pensando nesses detalhes? Hoje, infelizmente, eu não posso chegar perto de uma chácara que um amigo já faz a piadinha que eu vou invadir, né? Não posso passar perto de uma cerca que a galera já vai invadir e tal. Eu chego no grupo do WhatsApp, a galera fala, invadiu o grupo aqui, ó. Então, isso aí vai me perseguir a vida inteira, eu acredito. Mas assim, cara, a grande questão é que a minha vida ela foi uma guerra de doutrinas. Por que uma guerra de doutrinas? Deixa eu te explicar. Já que a gente vai falar de cristianismo, é um assunto que talvez eu mais goste de falar quando se trata do MST. Eu sou uma criança pobre, mas que, apesar do Estado, da prefeitura nos abandonar, nós sermos invisíveis aos olhos do Estado, nós não éramos invisíveis aos olhos da igreja evangélica. Sim. Eu, na minha infância, sou fruto do projeto social da Assembleia de Deus. Então, a minha mãe, ela foi à igreja em busca de refúgio financeiro e nós éramos sustentados com cesta básica do projeto social da igreja. Eu tive um encontro com Cristo aos 8 anos de idade. Eu já me entendia por gente, por ser uma criança precoce, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a entender as coisas da vida muito cedo. E já aos 8 anos eu entrego minha vida a Cristo, começo um processo de ir para a escola dominical, aprender conceitos cristãos, valores cristãos, princípios. Quando eu chego aos 11 anos de idade, é que eu entro no MST com a minha família. Eu sou uma criança ainda, mas uma criança que já entende alguma coisa da vida. E o MST vendeu para mim essa ideia de religiosidade também, como se Cristo e Che Guevara fossem irmãos e os dois estavam lutando pela mesma causa. Então, no MST, eu recebi uma gama de doutrina marxista, certo? Eu fui doutrinado, mas eu já havia sido doutrinado pela fé cristã. Então, interiormente, eu vivi uma guerra de doutrinas. Apesar de eu depredar o patrimônio público, porque afinal eu estava lutando pela causa do pobre, pela causa socialista, eu não era tão radical como os meus colegas, porque afinal aqueles princípios estavam na minha consciência e não me permitia, por exemplo, violentar uma pessoa, falar assim, poxa, eu vou agredir essa pessoa aqui, a não ser em momentos pontuais, por exemplo, quando era ali o auge de uma manifestação, a polícia estava na frente armada, eu com um facão na mão, e naquele momento, eu estava pronto para a guerra, né? Havia uma barricada ali. Mas em dados momentos, no geral, eu não me radicalizava tanto. Grande parte dos meus amigos, cara, se tornaram membros de gangues, outros morreram de AIDS pela homossexualidade, né? Ainda muito cedo, adolescentes ainda contraíram o vírus HIV por conta da homossexualidade, que havia ali alguns adolescentes, e, enfim, havia uma promiscuidade muito grande ali, e acabaram que... eu vi meus amigos morrerem também por conta disso, mas eu ainda era um pouco receoso, porque eu sabia que, lá no fundo, eu aprendi alguns princípios que não me permitiam ser radical. Mas a grande questão é que, falando agora da questão da doutrina cristã, né? O grande ponto que me fez ser liberto do marxismo é que, na verdade, o marxismo, para mim, talvez, se eu pudesse definir para você assim, qual é a coisa mais prejudicial do marxismo? É que ela coloca o homem em estado de vitimismo, né? Então, quando você divide a sociedade entre opressor e oprimido, o pobre sempre vai ser oprimido em tudo. A mulher pobre é oprimida pelo marido, a criança pobre é oprimida pelo pai, o homem pobre é oprimido pelo patrão. Isso é a maior trava social que impede as pessoas de prosperarem, porque elas nunca vão dar o máximo de si em nada, porque afinal ela é vítima. E é muito confortável o ambiente da vítima, né? Você não precisa se esforçar mais, você não precisa engolir muitos sapos. Todo pai de família engole sapo para sustentar o seu filho.
o vitimista, ele não engole o sapo, ele vai para a internet lacrar e ele fica na zona de conforto, porque afinal o cara falou do cabelo dele e o cara falou, sei lá, qualquer coisa, e ele é negro, então ele se sentiu ofendido. Ele é homossexual, ele se sentiu ofendido. Ela é mulher, ela se sentiu ofendida. Essa é a pior maldição. Então, a minha libertação foi justamente quando eu entendi que a fé cristã ela me faz protagonista e não vítima. A fé cristã, ela diz o seguinte, Jesus entrega 1 talento para um, 5 talentos para outros e 3 talentos para outro. Os caras multiplicaram, entra no gozo do seu Senhor. Eu escondi o meu talento, eu era vítima, eu não tinha capacidade, eu enterrei. Então, cara, enfim, vai pro fogo do inferno aí, porque afinal é isso que você plantou, é isso que você vai colher. O que eu estou dizendo é que a libertação do Movimento Sem Terra, ela foi justamente na questão doutrinária. Eu comecei a entender que eu não me identificava mais. Quando começou a surgir o movimento conservador na internet, que eu comecei a ver Nicolas Ferreira, que eu comecei a ver outras pessoas se levantando, eu comecei a ver, inclusive, não gostaria de falar, mas é a verdade, eu preciso falar, eu comecei a assistir MBL, que para mim na época era direita, né? Então... Cara, todo mundo cometeu esse erro. Mas assim, não seja erro, eu acredito que seja ajuste de rota, porque olha só, nós viemos de um período totalmente onde você tinha política totalmente centro-esquerda e esquerda. Não existia uma política clara de direita. E aí você começa a ver despontar esses MBL, você começa a ver despontar esses movimentos que mais à frente, vamos dizer assim, se mostraram não muito direita. Se mostraram oportunistas. E egoístas. Né? Cara. Então, assim, eu acredito que todo movimento é válido. Desde que você tenha senso crítico e aprenda a formar a sua própria opinião. Se você for aquela folha de bananeira vai para onde o vento sopra, você vai ser levado tanto por uma ideia de direita e utiliza do nome direita para se dar bem, quanto esquerda. Mas eu entendi como o posicionamento e eu compactuo com ele, Pedro. Foram movimentos oportunistas, movimentos que não se padronizaram conosco, né? O que é padronizar? Eles tinham as vertentes deles, né? Eles tinham um objetivo. E tinham o negócio, o center deles ali era poder. Tanto que na campanha do ex-presidente Bolsonaro, eles só foram lá bater nas costas do Bolsonaro quando o Bolsonaro estava praticamente eleito, né? Foi no segundo ali que eles foram lá e bateram nas costas do Bolsonaro e falavam que estava com ele. Tanto que no segundo tentativa do ex-presidente para tentar se eleger, eles ficaram no voto nulo, né? Nulo. Em cima do muro. Igual. Então hoje eles estão vendo o que está acontecendo, que o igual não era igual, né? Eu digo assim, a respeito do MBL, o seguinte: ele foi responsável por várias pessoas se despertarem. Pode negar. Eles fizeram com que várias pessoas se despertassem. Quando surgiu o MBL, eu acompanhava, já tinha muito tempo que eu acompanhava a política, aí já tinha o meu posicionamento. Na época do impeachment da Dilma, hoje, o pessoal do MBL nas ruas foram lá panfletando. Aquilo ali, para mim, não fez efeito nenhum, que eu já tinha uma opinião formada. Já tinha uma mentalidade formada. Mas para um amigo meu que era petista, hoje a gente conversava, eu xingava ele de burro, eu falava com ele, deixa de ser burro, cara. Você bem pra caramba aí de situação e botar nessa praga, nesse petismo. E, assim, a gente é muito amigo, então eu tinha liberdade de brincar com ele dessa forma, né? Tanto é que na última eleição eu cheguei lá na loja dele, tinha adesivo do Bolsonaro. Eu falei, olha como que a coisa muda, né? Mas assim, o que eu falo é a respeito do despertar das pessoas, né, ô Pedro? Foi válido na época, né? Mas assim, Pedro, a sua visão, qual que seria? Minha visão do que? Você fala do MBL? Isso. A minha visão é muito simples. Houve
o Brasil já não suportava mais tanta corrupção e a internet nos trouxe a liberdade de expressão novamente, né? E o Brasil estava procurando uma pessoa que pudesse representar essa insatisfação. E elas encontraram, dentre várias pessoas que tinham na época, como políticos, como deputados, que tinham lá a sua relevância, elas falaram, cara, não vamos encontrar a pessoa perfeita, mas vamos tentar pelo menos encontrar uma pessoa honesta. A pessoa que se provar honesta é mais ou menos assim, mais ou menos a história da Cinderela. Aquele que conseguir calçar esse sapatinho aqui, dizendo que é honesto, a gente vai levantar essa pessoa. E foi o Jair Messias Bolsonaro. Então, a MBL surfou em uma onda que não era dela, né? Ela quis ser precursora, quis ter a patente do movimento conservador, quando, na verdade, o movimento conservador ele surgiu de forma orgânica. Ele não foi pensado, não foi premeditado. Foi um sentimento popular, nacionalista, no sentido de amor à pátria, de amor aos valores cristãos, de amor à honestidade, que culminaram na pessoa que teve coragem para botar a cara, que foi Jair Messias Bolsonaro, falando aquilo que o povo queria, né? O primeiro vídeo viral do Bolsonaro foi aquele... tirem as crianças da sala, mas não, esse foi o segundo ou terceiro. O primeiro mesmo foi aquele... Acho que foi de Pedrinhas. Tem que se ferrar mesmo, pô. Acho que tem que se ferrar mesmo. É só não matar, é só não roubar. Tem que se fuder. Foi onde que eu comecei. Você acredita que foi onde que eu comecei a seguir ele? Aí o repórter falou: não sei o que tem, do pessoal que fica preso. Ué, eles podem a gente a vida inteira e aí você quer que o cara fique solto? Tem que se fuder mesmo. Aí, a partir dali, eu falei: esse cara é o cara que eu quero votar. Só que, infelizmente, né, ele era deputado lá no Rio de Janeiro, não tinha como votar nele. Mas eu comecei a seguir o Bolsonaro dali daquela época. Eu vi essa famosa frase dele que você falou. Do presidente Pedrinhas. O Onyx Lorenzoni lançou, ex-ministro, né, da Casa Civil, publicou um livro incrível sobre essa história dos bastidores, de como aconteceu ali o início do movimento, do baixo clero ao Planalto. Então tem o prefácio do presidente Jair Bolsonaro, fantástico livro, conta toda essa história. Mas o fato é que houve um sentimento, houve um movimento que não foi encabeçado pelo MBL, um movimento orgânico, nacional, mas que, quando ele se tornou grande, o MBL quis aglomerar diante de si um capital político que não era dele. O capital político que era do Bolsonaro, obviamente, né? Então, o grande ponto de divisão foi quando... E assim, não vou tirar o mérito de falar que, por exemplo... O Kim Kataguiri, apesar de eu não concordar com grande parte das suas pautas, é um dos maiores argumentadores, uma das mentes intelectuais do Brasil hoje. O cara, de fato, é um cara que, pô, você não ludibria aquele cara. Oratória, por exemplo, o próprio Mamãe Falei, né? Ninguém pode falar que o cara não tem uma oratória, que não sabe sentar num debate e devorar muita gente aí. Mas eu não acredito nos princípios, porque, afinal, eles são liberais. E liberal, há uma grande diferença entre você ser liberal, você ser conservador e você ser cristão. São 3 níveis completamente diferentes, né? Então, o liberal ele não está preocupado com princípios e valores. Ele tem uma visão política muito bem definida, mas as questões dos valores morais não cabem dentro do pacote. E o Movimento Brasil Livre é um movimento liberal, não é um movimento conservador, também não é um movimento cristão.